Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre movimento circular. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar. O seu comentário é de suma importância para o nosso crescimento. Então vamos lá! Bom, pessoal, o movimento é dito circular quando a trajetória é uma circunferência, como vocês bem observam aí essa bolinha em movimento. Então, temos vários exemplos aí de movimento circular, a roda gigante, a pás de um ventilador, o movimento que a Lua faz em torno da Terra. Então, são exemplos de movimento circular. Eu tenho aí a minha origem, da onde a bolinha está partindo. Nós chamamos aí de raio a distância central da circunferência até o ponto periférico. E vamos chamar de φ, ou ângulo horário, o ângulo que corresponde ao arco de OP, que é também chamado aí de fase. Esse ângulo φ, ou fase, é a razão entre o arco S pelo raio, que é medido aí, esse ângulo φ não vai ser medido em graus, e sim em radiano. Então, o arco S, o arco prescrito aí, é igual ao ângulo φ multiplicado pelo raio. Vamos falar também sobre a velocidade angular. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar sobre a velocidade angular média. A velocidade angular média nós vamos chamar pela letra ômega, é a razão entre o ângulo prescrito pelo móvel, a variação do ângulo prescrito pelo móvel, sobre a variação do tempo. Então, observa que da origem, da onde a bolinha partiu, até o ponto P1, eu tenho um arco que foi prescrito, e tem também um ângulo correspondente a esse arco. Então, eu tenho aí, o primeiro ângulo eu chamo de φ1. E do ponto de origem até o segundo ponto, que é o ponto P2, eu tenho o segundo ângulo, que eu chamo de φ2. Ou seja, do ponto P1 até o ponto P2, eu tenho a variação do meu ângulo, a variação do ângulo φ. E também tenho a variação de tempo percorrido. A essa razão entre variação do ângulo φ e variação do tempo, eu chamo de velocidade angular, como vocês estão observando aí agora na tela. Então, a letra ômega aí representa a velocidade angular, ΔΦ é a variação do ângulo prescrito e ΔT é a variação de tempo. A unidade de medida de velocidade no sistema internacional é o radiano por segundo. Lembrando que a variação de ângulo é medida em radiano e tempo medido em segundo. Vamos fazer então alguns exemplos para fixar esse conteúdo. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos para um exemplo aí de fixação. Um corpo se movimenta em trajetória circular no sentido anti-horário, nos instantes 3 segundos e 5 segundos, suas posições são respectivamente 20 graus e 130 graus. Calcular, letra A, o ângulo descrito nesse intervalo de tempo, letra B, a velocidade angular. Então vamos lá para a resolução do problema. Bom, pessoal, então vamos aí para a montagem do problema. Então, eu representei a trajetória circular e a bolinha. Então, quando o tempo for 3 segundos, essa trajetória que a bolinha percorreu foi um ângulo de 30 graus. É o ângulo φ. Lembrando que o ângulo tem que ser em radiano, então nós vamos ter que converter para radiano posteriormente. E para o tempo 5 segundos, o móvel prescreveu um ângulo de 120 graus. Então, a variação do ângulo que nós vamos calcular agora, que é o ângulo final menos o ângulo inicial. Então, o ΔΦ é o φ2 menos φ1. O φ2 é 120 e o φ1 é 30. 120 menos 30, eu vou encontrar aí que o ângulo foi de 90 graus. Lembrando que eu não posso trabalhar com ângulo em graus, vou converter aí para radiano. Então, para eu converter para radiano, eu tenho que lembrar que π radiano é igual a 180 graus. Então, ΔΦ
é igual a 90 graus. Então, vamos usar aí uma regra de 3 simples, multiplicar aí, como vocês aprenderam, o cruzado e dividir. Vai ficar que ΔΦ é 90π dividido por 180. Resolvendo essa razão, eu vou encontrar π sobre 2 radiano. Então, achamos aí a variação do ângulo prescrito, que foi π sobre 2 radiano. Bom, vamos encontrar agora a velocidade angular. A velocidade angular é a variação do ângulo em radiano dividido pelo tempo. O tempo gasto pelo móvel em percorrer essa trajetória foi de 2 segundos. Então, observa que ele saiu de 3 e foi para 5, então tem 2 segundos. Então, π sobre 2 dividido por 2, que eu vou encontrar π sobre 4 radiano por segundo. Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí essa roda gigante, ela tem um movimento circular e uniforme, ou seja, a trajetória do móvel é circular e a sua velocidade vetorial ela não varia com o tempo, ela permanece constante. Essa velocidade ela é constante e diferente de zero. Então, como exemplo, nós temos aí de movimento circular as pás do ventilador, o ponteiro de um relógio, né? São todos aí exemplos de movimento circular. Vamos falar então sobre período e frequência. Bom, pessoal, frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a minha frequência, o meu período será menor. Se o meu período é maior, a minha frequência é menor. Elas são grandezas inversamente proporcional. Vamos falar o que vem a ser período e o que vem a ser frequência, porque eu sei que você está ansioso para saber. Então, vamos considerar aí um passageiro desse aí como um pontinho e vamos representar essa roda gigante por uma trajetória tracejada, como representado na figura aqui. Então, essa bolinha, quando ela dá uma volta completa nessa trajetória circular, ela completou lá o seu período. Então, período é o tempo necessário para o corpo dar uma volta completa na trajetória circular. E o que vem a ser frequência? Frequência é o número de vezes que esse fenômeno ocorre. Período é medido em segundo e frequência é medida em hertz no sistema internacional. Só que existe o ciclo por segundo e o rotação por minuto. O período e a frequência se relacionam dessa maneira. Se eu multiplicar o período e a frequência, sempre eu vou encontrar um número igual a 1. Então, lembrando que período é medido em segundo e frequência é medido em hertz. Vamos falar então sobre a relação entre velocidade escalar e a velocidade angular. Bom, pessoal, então nós iremos aprender a relacionar a velocidade escalar com a velocidade angular. Então, lembrando que ΔΦ é igual a ΔS sobre o raio. Vou passar aí o raio que está dividindo no segundo membro, vou passar para o primeiro membro multiplicando. Então, fica dessa maneira, ΔS igual a ΔΦ multiplicado pelo raio. Agora eu vou pegar e dividir ambos os membros por ΔT, tanto o primeiro membro como o segundo membro, senão altera a nossa equação. Agora, você se lembra quem é ΔS sobre ΔT e ΔΦ sobre ΔT, vocês lembram? ΔS sobre ΔT é a nossa velocidade escalar. E ΔΦ sobre ΔT, nossa velocidade angular. Logo, a velocidade escalar é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Então, é desta maneira que se relaciona a velocidade escalar com a velocidade angular. Vamos fazer, então, alguns exemplos de fixação dessa teoria. Vamos lá. Então, vamos para o nosso exemplo de fixação, que diz o seguinte: um corpo em movimento circular uniforme efetua 300 voltas numa circunferência em 2,5 minutos. É pedido
a frequência em hertz do movimento. Também é pedido o período do movimento e a velocidade angular do corpo. Então vamos para a montagem do nosso probleminha. Bom, pessoal, a letra A pede para nós calcularmos a frequência. Para nós calcularmos a frequência, nós precisamos conhecer número de voltas e tempo. Número de voltas dadas foram 300 e o tempo foi de 2,5 minutos. Multiplicado aí por 60, nós vamos encontrar 150. Vamos fazer uma relação de 3 simples, uma regrinha de 3 simples, e vamos encontrar aí a frequência. Multiplicando aí cruzado, eu tenho que 150 vezes a frequência é igual a 300. 300 dividido por 150, eu encontro que a frequência é de 2 Hz. Vamos encontrar agora o período. O período vezes a frequência é igual a 1. O período é o inverso da frequência. Como eu conheço a frequência, logo meu período é de 0,5 segundos. Isso quer dizer que a cada 0,5 segundo, esse móvel completa a trajetória circular. Na letra C, pede para nós calcularmos a velocidade angular. Para calcular a velocidade angular, é só você pegar, dividir 2π radiano, que lembrando que para eu calcular essa velocidade angular, o móvel vai percorrer uma trajetória completa. Então, uma trajetória completa circular é 2π radiano, que corresponde a 360 graus. E o T é o período, é o tempo necessário para o móvel dar uma volta completa. Fazendo essa divisão, eu tenho que a velocidade angular é 4π radiano por segundo. Então, com esse exemplo, nós chegamos aí ao fim do nosso vídeo. Espero aí ter ajudado vocês. Não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e de comentar. O seu comentário é de muita importância para nós. Quando você compartilha, você está ajudando não só a mim, como estará ajudando mais pessoas. Mas não vá embora que nós temos um recado para vocês. Vamos lá! Então vamos para o nosso momento de reflexão, que diz o seguinte: esteja tão ocupado melhorando a si mesmo que não terás tempo para criticar os outros. Mentes de sucesso. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!